Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, do privilégio a qual o Senhor nosso Deus nos dá, e mais uma vez estarmos aqui mais um mês em participação da ceia do Senhor, onde estaremos daqui a pouco, irmãos, discernindo o corpo e o sangue de Jesus, através do símbolo do pão e também do cálice, que assim nós aprendemos. Amém? É a última ceia do ano aqui para a congregação. Ainda algumas congregações nossas ainda terão a sua ceia, mas para nós, como é conhecida a festa do amor, que é a festa da comunhão, estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que, mesmo com um dia chuvoso, enfrentaram, e juntos estamos aqui para a comunhão. A ceia, irmãos, ela não é para colocar ninguém em comunhão. A ceia é para quem está em comunhão. E quem está em comunhão, ele não deve perder a ceia do Senhor. É onde nós manifestamos a nossa comunhão com Deus, mas também a nossa comunhão entre os irmãos. É uma comunhão na vertical, com Deus, e na horizontal, com a igreja. É a manifestação da comunhão. Quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, verso 1 a seguir. Texto bastante conhecido, mas essa semana Deus tem colocado em meu coração e eu quero compartilhar com a igreja do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1 a seguir, até o verso de número 7. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Texto, como eu disse, bastante conhecido. Estamos chegando aí no final de mais um ano, e certamente tivemos um ano em que tivemos muitos sentimentos, mistos, de alegria, tristeza, ganho, perda. E dentro deste ano, certamente, estamos chegando no final e deveras até cansado, irmãos? Não cansado no sentido de servir a Deus, mas cansado, porque é mais um ano e assim estamos chegando para dar uma pausa no sentido de final de ano e recomeçar, porque nós sabemos que o nosso descanso literalmente não é aqui. Nós temos alguns descansos, alguém sai de férias escolar, férias de trabalho, recupera um pouco as forças, mas o nosso descanso mesmo não é aqui, porque nós não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros. Esse texto, irmãos, ele faz parte do presente, daquele momento em que João estava ali, e nosso também, porque começa ali as coisas que são. No capítulo 1, versículo 19, Jesus disse: escreve as coisas que tens visto,
é o passado. E as que são, estão acontecendo. E as que hão de acontecer. A partir do capítulo 2, ele começa a escrever as coisas presentes, as que são. A igreja ainda está na terra, e esse texto do capítulo 2 e capítulo 3 ainda está em cumprimento na terra. Por isso é o tempo presente. Por isso ali nós encontramos um texto em que é enviado à Ásia Menor, mas por extensão, falando das sete aqui é um número de completude, é para toda a igreja, de todos os tempos, e nós podemos entender dessa maneira. Essa primeira carta, irmãos, é para a igreja de Éfeso, e eu quero falar um pouco sobre essa igreja. Éfeso, a igreja que deixou o primeiro amor. Veja bem, deixou. O texto vai dizer isso, verso de número 4, tenho porém contra ti que deixaste. Éfeso, a igreja que deixou o primeiro amor. Deixar é diferente de perder, irmãos. Prestemos atenção no que a Bíblia diz no seu texto, amém? A igreja de Éfeso, irmãos, ela nasce na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele passa ali pela Grécia, ele vai em sentido de Atenas e ali ele entra em Éfeso. Isso ocorre por volta de 54 a 58 anos depois de Cristo. Isso ocorre na sua terceira viagem missionária, onde Paulo vai expandir. A igreja, antes de Paulo, ela tinha chegado até Samaria. Depois de Paulo, ela vai até os confins da terra. E Paulo, ele é o exemplo de missionário para todos os tempos. Só Jesus supera Paulo como missionário. Éfeso era a principal província da Ásia Menor, a oeste da Ásia Menor. Era a cidade de maior proeminência, era a principal cidade ali que havia naquele momento, Sendo a porta de entrada da Ásia, era uma metrópole agitada. Por ela, quem queria ir para Corinto ou para Itália tinha que passar por Éfeso. Ela era o portão de entrada e por conta disso era uma cidade muito agitada. Politicamente era uma cidade livre. Ela não tinha tanto peso do Império Romano como demais outras cidades. Lembrando que nesse contexto o Império Romano é que governava o mundo daquela época. Na área da religião, irmãos, Éfeso era o centro de adoração de Artemis, tendo o templo ali para Diana, onde havia ali um culto das mulheres, que ali se prostituíam, e ali era um lugar tremendo. Seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo da época, sendo chamada de a luz da Ásia, contanto era uma cidade pagã, uma cidade que tinha muitos deuses, entre eles Diana, Artemis, refletia trevas, cheia de rituais e superstições. Então isso era o que era Éfeso, esse Éfeso que nós que vamos falar aqui um pouco da igreja. É nesse contexto que Paulo chega ali a este lugar com o Evangelho. Quando ele chega ali, se os irmãos lerem no capítulo 18, principalmente o capítulo 19, a partir do verso 1, vai encontrar que Paulo chega ali e ele vai encontrar este cenário, irmãos. É dentro deste contexto que Paulo passa um longo vamos colocar, impactante ministério em Éfeso. Paulo fica pelo menos ali 3 anos. Ele mesmo exorta isso no capítulo 20, versículo 31. Ele diz que ficou 3 anos ali, primeiros 3 meses pregando,
nas sinagogas, e depois ele fica numa escola do tirano, e depois ele fica ali pregando. E é interessante que os judeus gostavam ali de ouvir a Paulo, diferente de outros lugares em que Paulo logo era perseguido, em alguns apedrejado, e Paulo ali ele é até bem recebido. Porém, diz o texto que nós vamos observar que Paulo ele passa um período longo, onde ocorre um grande avivamento. Ocorreu um grande avivamento ali em Éfeso, irmãos. Nós podemos acompanhar, eu queria que você abrisse comigo Atos capítulo 19, para o irmão entender o que ocorreu com essa igreja. Então veja que Atos capítulo 19, do verso 1 ao 7, nós vamos encontrar o derramamento do Espírito Santo. Dentro do grande avivamento, um avivamento precisa da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a incumbência de convencer do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que traz a capacitação sobre o povo de Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 19, versículo 1 ao 7, que Apolo tinha deixado Corinto, e diz que Paulo, agora passando pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Essa expressão superiores, na verdade que agora Paulo está adentrando ao coração de Éfeso. Ele não está à margem, mas ele está entrando agora dentro de Éfeso. E ali ele encontra ali alguns varões, se dizendo, na verdade, discípulos. E a Bíblia diz que Paulo agora, chegando ali, quando encontra aqueles 12 varões, pergunta se eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo. E eles então disseram: nós nem ouvemos ainda que haja Espírito Santo. Talvez naquela expressão que Jesus usa em João capítulo 7, versículo 37, quando ele disse que quem crê em mim, disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior, falando ele do Espírito Santo que havia de ser derramado. Então eles talvez não conheciam por conta disso, porque até então era recente, não que não conhecessem sobre o Espírito Santo, mas esses homens provavelmente eram ali discípulos até de João, e em um determinado momento pode ser que foram ali para a Judéia, foram batizados, porque eles testificam isso. Nós só conhecemos o batismo de João, e Paulo prega a eles, e eles creem, recebem a palavra. E a Bíblia diz que agora Paulo, depois de eles serem batizados, eles recebem ali o batismo com o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas e até mesmo a profetizar. Então há um derramamento do Espírito Santo ali sobre eles. Paulo pregou o Evangelho na sinagoga por 3 meses, ele pregou ali entre eles, e eles queriam ouvir Paulo pregar. Então veja que isso faz parte do avivamento. O avivamento é a liberdade da expressão, da pregação. E Paulo diz a Bíblia que ele pregava com ousadia, e os homens queriam ouvi-lo. Eles queriam ouvir a Paulo, e por 3 meses Paulo pregou ali na sinagoga, e eles ouviam Paulo pregar. Houve muitas conversões. No capítulo 19, verso 18 diz: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. Então houve uma conversão. Avivamento tem derramamento do Espírito Santo, pregação da palavra e tem conversão de almas. O verdadeiro e genuíno avivamento, ele vai trazer conversão de almas, vidas que são impactadas pela palavra. O primeiro avivamento se dá em Atos, no capítulo 2, e após a pregação de Pedro, não é ele que faz o apelo, são os ouvintes que interrompem a Pedro, a João, a Tiago, a igreja, e perguntam: varões e irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? O que devemos fazer? E ali Pedro então diz a eles, que cada um deviam
se arrepender, ser batizado nas águas para a remissão dos pecados e receberiam o dom do Espírito Santo. Então precisa haver conversão. Dentro desse avivamento houve abandono do pecado. Avivamento ele vai promover uma mudança de tal maneira que não vai haver só uma decisão, uma mudança interna, que é o arrependimento, a mudança de mente, metanoia, uma mudança de direção, mas uma mudança de conduta, de comportamento. E aqui parece que aconteceu algo muito rápido, irmãos. O milagre aconteceu muito rápido. E no verso de número 19, veja o que ocorre dentro do avivamento. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Chegaram ali em meio à idolatria, à magia, à feitiçaria, e entregaram tudo e queimaram. Não queremos mais saber disso. Hoje a nossa vida é do Senhor, somos uma nova criatura, não queremos mais o pecado. E o abandono ficou claro, né? E veja no verso 20 o que ocorria dentro do avivamento. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então veja que a igreja de Éfeso, no seu primeiro momento, ela é alcançada por um genuíno avivamento, que vai trazer o derramamento do Espírito Santo, que vai trazer conversão de alma, que vai trazer abandono de velhas práticas, que vai trazer a palavra prevalecendo, a palavra sendo colocada como prioridade. Prevalecia e ela era poderosa, a palavra de Deus. Isso tudo era o quadro que estava acontecendo no início daquela igreja. Uma igreja que experimentou a glória de Deus. Uma igreja que, mesmo em meio a um cenário contrário, de uma cidade idólatra, pagã, onde a promiscuidade era grande, como em Corinto, uma igreja onde havia tantas coisas perversas, todavia uma igreja que agora é alcançada pela graça, é alcançada pela palavra de Deus, é alcançada pelo milagre, e essa igreja agora passa a experimentar a glória de Deus. Essa igreja teve pastores bons, irmãos. Veja, Apolo, Paulo, vamos colocar aqui Timóteo e o próprio João, que escreve, inspirado por Jesus a escrever essa carta. Ele foi pastor desta igreja, sua derradeira igreja, a igreja de Éfeso. Crê que João, ele parte de morte natural, pastoreando a igreja de Éfeso. Então veja, que era uma igreja que tinha homens de Deus, que cuidava dela. Paulo tinha muita preocupação com essa igreja, e ele mesmo antevê que, antes mesmo dele sair, que ele sabia que se levantariam lobos cruéis para tentar destruir as ovelhas que ali estavam. Paulo instrui a Timóteo como ele deveria conduzir aquela igreja, e que ele não desprezasse o dom que ele havia recebido por imposição da mão do presbitério. Paulo exortava a Timóteo, a essa igreja, que tinha obreiros bons, que ele não deixasse de pregar a palavra. Pregues a tempo e a fora de tempo, redargue-os, corrige, exorte com toda longanimidade e doutrina. E ele prevê o que ia acontecer mais para frente, pois ele diz: porque haverá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina. Então Paulo está preparando essa igreja para o seu sucessor, e assim ela vai, e passa-se o tempo, irmãos. João, ele é conhecido como o último apóstolo, depois dele vem os pais da igreja, mas João, irmãos, ele conduz essa igreja também. Então veja que esse é o cenário dessa igreja, uma igreja fervorosa, uma igreja que começa no Pentecoste, ou seja, da mesma maneira que aconteceu em Atos 2,
ocorre agora em Atos 19. Da mesma maneira que aconteceu em Jerusalém, ocorreu também em Éfeso. Da mesma maneira que o Espírito de Deus se apoderou dos seus 12 discípulos ali e dos mais ou quase 120 irmãos, ele se toma posse desses irmãos ali em Éfeso. E a igreja, ela prospera. Deus honra ali muitos milagres, maravilhas, até os lenços de Paulo curava, tantas maravilhas aconteciam naquele lugar. E a igreja vai passando, irmãos, há um texto em Cantares de Salomão, muito citado em um dia de casamento, capítulo 8, verso 7, que diz: as muitas águas não podem apagar o amor, Isso é, na verdade, uma expressão ali de Salomão, a sunamita. E nós muitas vezes usamos isso nos dias de casamento, falando do amor, da renovação, de que não pode deixar apagar, E de uma certa forma, irmãos, há muitas águas que querem apagar o amor que Deus coloca no nosso coração. É muito comum nós vemos um novo convertido, ele passa por todos esses processos, irmãos. O novo convertido, ele passa, irmãos, por esta situação. Ele é alcançado, muitos são cheios do Espírito Santo, eles são transformados. Passam por uma libertação genuína e se tornam uma nova criatura. A prevalência ou a prioridade é a palavra. Há um abandono do pecado, E isso é maravilhoso, irmãos, e isso ocorreu com aquela igreja. Mas nós vamos ver, irmãos, que agora essa mesma igreja que experimentou todo esse avivamento, agora Jesus, que é o autor das cartas, das 7 cartas, é Jesus que é o autor. É ele que escreve e manda João entregar, manda João escrever, ou seja, ele é o autor. João só é o canal que é utilizado por Jesus. E Jesus escreve para aquela carta, para aquela igreja, porque ele viu que as muitas águas apagaram o amor daquela igreja. As muitas águas acabaram tirando o fervor espiritual, a alegria, o prazer, a satisfação, que nós chamamos isso de gozo, é uma das partículas do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, gozo, ou alegria, ou prazer, ou satisfação. Isso parece que ocorre com aquela igreja. E agora nós vemos dentro do texto que nós tomamos como base para a nossa meditação, Jesus mandando a carta. Então é o próprio Jesus que é o autor da carta. E é interessante que ele encaminha ela para o líder, o anjo da igreja ali, é o pastor da igreja, é para ele que ele manda. E é interessante algumas observações que nós encontramos. Primeiro, Deus nunca está desatento àquilo que nós fazemos para ele. Ele nunca está desatento. Deus sabe de tudo. Ele conhece tudo. Olha o verso 2, diz: eu sei as tuas obras. Ele sabe, irmãos, de tudo que nós fazemos de bom para ele. Ele sabe, não está esquecido, irmãos. Deus, ele não tem amnésia, ele conhece tudo, está tudo diante dele, irmãos, o que nós fazemos em prol da sua obra. Então a primeira coisa é isso. E é interessante, irmãos, que aquela igreja era uma igreja que ela tinha algumas características boas. Ele vai apontar, Jesus aponta. E quais são? Primeiro, ele vai dizer que é o trabalho, verso de número 3, 2, vamos continuar no 2, diz: o teu trabalho, Então o trabalho daquela igreja não era qualquer trabalho, irmãos. Veja, o trabalho ali, Barclay, que é um teólogo, ele dizia que o trabalho ali é até suar, até ficar exausto, até o tipo de labuta que suga toda energia. Incansavelmente eles trabalhavam.
Ele está dizendo, eu sei do teu trabalho, eu tenho visto o seu esforço, eu vi que você não tem medido força para fazer a minha obra, eu sei que você tem feito com abnegação, eu sei que o que você tem feito é com apreço, você tem aplicado o seu coração, eu estou vendo que o seu trabalho é até a exaustão, eu estou vendo que você está a ponto de ter um estresse, mas não abre mão, está fazendo o trabalho. Então, primeiro, ele viu que o trabalho era um trabalho exaustivo. Segundo, ele diz, a sua paciência. A paciência aqui é persistência imperturbável, ou seja, é a bravura corajosa que aceita sofrimento, provação, perda e os transforma em graça e glória. É um trabalho que a pessoa faz na paciência, como nós ouvimos ontem aqui, a palavra de Deus, né? Que a tribulação gera paciência, e que essa paciência que eles tinham, era na verdade algo indizível. Então Jesus está dizendo, eu vi o seu trabalho, eu vi a tua paciência, que mesmo você sofrendo dano, mesmo tendo aí entre vocês aqueles que praticam mal, mas vocês perseveram, vocês não abrem mão, vocês continuam. Então é um trabalho perseverante, atuante, não para, está fazendo o trabalho. Terceiro, né? E que não tolera, né? Não pode sofrer aqui dano. Ele está falando, não tolera o pecado dentro da igreja. Essa igreja não tolerava o pecado, irmão. Diferente da igreja de Corinto, em que havia lá um que praticava um pecado de prostituição com a própria madrasta, e a igreja concebia que aquela pessoa permanecesse como membro da igreja, sem tomar nenhuma atitude. Essa igreja não, era uma igreja que não aceitava o pecado, essa igreja era uma igreja que não aceitava o mal, eles não negociava com o pecado. Então veja que ela tinha qualidade, era uma igreja que tinha qualidade. E quais eram as qualidades? Trabalhava, era paciente, não aceitava o mal, e ainda punha à prova aqueles que se diziam ser apóstolo e não era, e eram mentirosos, não aceitavam. Era uma igreja apologética, era uma igreja que não aceitava qualquer coisa, era uma igreja que, quando a pessoa tinha um desvio de doutrina, dizia, não, aqui não prega, aqui não, esse negócio de pregar aqui não, aqui é ortodoxia. Então era uma igreja ortodoxa à doutrina, era uma igreja que tinha qualidade, e tinha mais ainda. Olha que Jesus diz lá no verso de número 6, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Vocês são ainda, têm qualidade de não aceitar a doutrina dos nicolaítas, não é? E não é claro quem que era. Alguém disse que era de Atos, não podemos afirmar, mas era uma doutrina contrária à doutrina de Jesus, e eles eram contrários aos nicolaítas. O saudoso pastor Valdir Bícego, ele gostava de dizer que essa doutrina era a doutrina de uma vez salvo e salvo para sempre, né? E aí então eles também contestavam, e Jesus está dizendo, e eu vi que vocês também, como eu, não aceito a doutrina dos nicolaítas. Então Jesus via qualidade naquela igreja, ele via que aquela igreja tinha, na verdade, uma boa conduta, mas ela estava mais para uma igreja legalista do que uma igreja adoradora. Estava mais para uma igreja que estava voltada, na verdade, em olhar para as obras, estava mais preocupado com as obras, com aquilo que os outros veem, do que com aquilo que era mais importante. De vez em eles se preocuparem com o relacionamento com Jesus, eles estavam preocupados somente com a ortodoxia, estavam só preocupados somente em trabalhar, e devem trabalhar, irmãos, devem. E Jesus, irmãos, ele mesmo diz, o meu Pai trabalha até agora, e eu também, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Então veja que o trabalho é necessário. Mas chegou um determinado momento no ministério de Jesus, que ele viu que seus discípulos de um lado para o outro, para cá e para lá, e viu que eles estavam tão ocupados,
que não tinham tempo para parar, para repousar, para descansar, para se preparar, irmão. O tempo que se gasta para afiar uma ferramenta não é perdido. O tempo que se gasta para arrumar o remendo da rede de pesca não é perdido. O tempo que se gasta para afiar o machado não é perdido, é ganho. E às vezes a pessoa fica tão envolvida com o trabalho que acaba esquecendo do essencial, do primordial, que é o tempo para com Deus, a vida para com Deus. Eles não deixaram de ser crentes. Nenhum momento você ouviu falar aqui nesse texto que Deus está protestando, que eles deixaram, senão eles continuavam crentes. Eles continuavam ali com aqueles bons, e tudo isso Jesus está enaltecendo, irmão. Mas Jesus, ele tinha contra eles algo muito importante. E veja que o texto, ele vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos. Não importa como nós começamos, o importante é como nós vamos terminar a nossa carreira. Começar a carreira, irmão, nós podemos começar até de uma forma às vezes que não devia, mas com o tempo nós vamos ajustando. Se nós olharmos a vida de Pedro, irmãos, nós vamos ver Pedro que ele se oscilava. Pedro oscilava, irmão, mas no final da carreira de Pedro, irmão, que carreira maravilhosa. Se olharmos para a carreira de Paulo, ele começa perseguindo a igreja, e ele morre, ele termina dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me resta receber a coroa que o justo juiz dará a mim, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. O final glorioso. O importante não é como nós começamos, o importante é como nós vamos terminar a nossa carreira. E Éfeso começou muito bem, irmão. Éfeso começou num grande avivamento. E parece, eu estive conversando com a Celeste essa semana sobre esse assunto, que as igrejas começaram bem, mas no decorrer da jornada, parece que elas vão perdendo o rumo, vão perdendo o foco, vão perdendo, na verdade, a prioridade. Veja que a igreja da Galácia, irmãos, a Gálatas é uma carta que Paulo manda às igrejas da Galácia, não é uma igreja só, é para as igrejas. E aquela carta era para rodar em todas as igrejas da Galácia. E o que estava acontecendo? Começaram bem, irmãos, começaram no Espírito, começaram adorando a Deus, começaram glorificando o nome do Senhor, começaram, irmãos, enaltecendo, largaram ali, na verdade, a idolatria, ou largaram o legalismo, largaram ali, na verdade, podemos dizer, a cultura errada que eles traziam, largaram alguns que eram gentios, a idolatria, largaram tudo aquilo, mas de repente agora, Paulo toma ciência daquela igreja que ele gerou. Diz a Bíblia que agora, aqueles que começaram bem, Paulo, vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne. Paulo estava exortando. Parece, irmãos, que isso é uma coisa natural, irmãos, que acontece se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida. Nós podemos também deixar o primeiro amor. É o primeiro amor, irmãos, que nos torna voluntário. É o primeiro amor que nos dá prazer. É o primeiro amor que faz a gente ir até o fim. É o primeiro amor que faz a gente adorar. É o primeiro amor que faz a gente abrir mão da nossa própria vida. É o primeiro amor, irmãos, que faz com que nós tenhamos prazer de estarmos aqui nesta casa adorando aquele que vive e reina para sempre. É o primeiro amor, irmãos, que não tem sol, não tem chuva, não tem frio, não tem calor, não tem ar-condicionado ou ventilador que impeça de nós adorar. Não, irmão. O primeiro amor nos impulsiona, o primeiro amor nos conduz, o primeiro amor nos leva ao braço do mestre. O primeiro amor é: eu quero uma relação maior com Deus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero tocar nele, eu quero ser tocado por Ele, eu quero viver para Ele, eu quero que Ele viva para mim. É tudo para Ele, é tudo para a glória dele, é tudo para o louvor dele. É o primeiro amor, irmãos. Assim começou a igreja de Éfeso. E é interessante, irmãos, outro dia eu vi um vídeo de um pastor dizendo: na geração dos meus pais tudo era Deus, tudo. E aí ele dizia: a criança nasce, glória a Deus que nos deu o filho, vamos apresentar ele. Aí faz 15 anos, vamos fazer um culto de 15 anos, debutante, não é? Debutante, então vamos lá fazer um culto. E aí o que tem no culto lá? Primeiro o pastor vai orar pela menina, não tem música mundana, é hinos de adoração a Deus, a menina de branco ali, aquela coisa, e tudo para a glória de Deus. Abriu uma porta de emprego, faz um culto de ação de graça.
foi curar, culto de ação de graça. Deus abençoou, ou seja, tudo é Deus, irmão. Vai almoçar, antes de tudo, Deus. Vai tomar café, antes de tudo, Deus. Receber o pagamento, primeiro de tudo, Deus. Tudo é Deus, irmãos. É a geração que eu vivi, irmão. Eu ainda peguei essa geração. A geração que tudo era Deus. Vamos orar, vamos para algum lugar. Ora aí, porque é Deus que está no controle. Nós vamos em tal lugar, então vamos orar. É Deus para entrar, é Deus para sair, é Deus para acordar, é Deus para dormir, é Deus para comer, é Deus para beber. É tudo Deus, é o primeiro amor, irmão. Aí surge a outra geração. Que não precisa de tudo isso. Não, para que isso? Que caretice isso? Culto de 15 anos da menina. Vai lá o pastor de terno e gravata, não. Vamos pôr música evangélica lá, mas vamos colocar lá também uma musiquinha lá que mexe os quadris, né? Vamos lá, vai ter o casamento. Não, vai ter uma cervejinha para o meu cunhado. Vai ter uma bebidinha lá para meu amigo que vai lá. E começa. É Deus, mas não é tudo. E daqui a pouco, irmãos, não precisa de Deus, irmão. E eu quero dizer uma coisa, irmão. Deus não precisa de nós para nada. É nós que precisamos dele. É dele, por ele, para a glória dele, irmão. É tudo dele, irmãos. A igreja de Éfeso estava indo tudo bem, mas de repente, irmão, perderam o primeiro amor, perderam a alegria. Agora é murmuração, é reclamação, o hino não está bom, o cântico não está bom, o culto não foi bom. Mas o culto é para você ou ele é para Jesus? Então, se é para ele, é para a glória dele, é para o louvor dele, não é para você. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que estas coisas levaram eles a, na verdade, deixarem o primeiro amor. Eles não perderam. Não é perder. Perderam alguma coisa que eu não tomei cuidado. Eles perderam, não. Deixaram. Negligenciaram o primeiro amor. Eles negligenciaram. Eles não priorizaram o primeiro amor. Irmãos, eu louvo a Deus. São 36, vou fazer 37 anos no mês que vem que sirvo a Deus. E eu posso dizer igual a Caleb, irmãos, igual a Caleb. Ainda que somos humanos, falhos, limitados, irmão. Mas lembra o que Caleb falou para Josué? Josué está lá, e Caleb vai lá e disse uma promessa. Quando foi para entrar na terra prometida, só eles dois que não perjuraram na terra. E por isso houve uma promessa, que eles herdariam uma terra prometida. E agora Caleb, irmão, com 85 anos, ele vai até Josué e diz: Josué, vem cá, meu querido. Você lembra quando Deus fez a promessa para nós? Lembra? Já se passaram 45 anos. Olha, é o seguinte, eu quero a parte da minha herança. E Josué vai: rapaz, você já está velho, já está cansado. Fica aqui comigo, fica do meu lado. Nós vamos trabalhar junto aqui, rapaz. Para que você quer ir para rapaz? Olha, deixa eu te contar uma coisa, disse agora Caleb para Josué. Você lembra quando eu era, há 45 anos atrás, você lembra que eu subia morro, descia morro, eu saía para a guerra, voltava para a guerra. É verdade, o cabelo ficou branco, a barriga cresceu um pouco, o biotipo físico alterou, mas o espírito é mesmo, a alegria é mesmo, o primeiro amor continua dentro de mim, eu continuo mesmo. A essência do primeiro amor, a essência do primeiro amor, irmãos. Veja que perder, não, é deixar o primeiro amor. Significa que deixaram ir o primeiro amor. As águas levaram o primeiro amor. Significa o quê? O que eles fizeram? Não desistiram, abandonaram o primeiro amor. Não, existe tudo isso. Não, o primeiro amor nos leva a uma vida de comunhão, irmãos. O primeiro amor nos leva a uma vida de oração, para ter intimidade com Deus. O primeiro amor, irmãos, nos leva a uma vida de leitura da palavra, o devocional. Quanto tempo faz, meu irmão, que você não tem um devocional na oração? Quanto tempo faz que você não tem um devocional na palavra? Quanto tempo faz que você não tem um tempo com o mestre? É crente, se veste como crente, fala como crente, paga o dízimo, mas já não tem mais comunhão. Hoje ele está protegendo, eu sei a tua obra, eu vejo o teu trabalho, você é até esforçado, mas perdeu a alegria, perdeu o prazer, perdeu a satisfação. Mas hoje eu te convido a voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Veja, significa isso. Então veja, tudo isso sugere uma negligência voluntária. Vai se afastando aos poucos, irmãos, e não percebe
Lembra quando toda sexta-feira você vinha para aqui para o culto de ensino? Agora, se não te empurrar, você não vem. Lembra quando você saía da congregação para vir ouvir o teu pastor falar? Agora, se o pastor local não te obrigar, você não vem. Falta do primeiro amor. Primeiro amor, irmãos, independe. Podia ser Paulo, Apolo, podia ser João, podia ser Timóteo, que estava lá. Eles não estavam lá pelos homens, eles estavam por aquele que vive e reina para sempre. Eles estavam lá pelo Senhor. E a Bíblia, irmãos, nos mostra isso. Então veja que é algo voluntário, que vai acontecer, irmãos. Vai havendo um distanciamento gradativo. O inimigo encontra uma brecha, ele põe uma cunha de 2 milímetros e vai separando, e vai esfriando, irmão. E aí a pessoa chega, a igreja está fria, frio está você. É você que está frio, é você que não ora mais, é você que não lê mais a Bíblia, é você que não busca mais a Deus, é você que perdeu o primeiro amor. Não foi a igreja e nem Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos nos aproximar de Deus, e nós não percebemos, eles não perceberam, e foi entrando a distanciamento, não é? E foi ficando. Imagine agora um casal, o camarada me namora com a menina, aí não vê a hora de casar, irmão, não é? Porque está interessado na intimidade, e não é pecado não, irmão, não, se for diante de Deus, não tem problema, é necessário e é natural que o menino, pela menina, a menina, pelo menino, tenham uma atração. Isso é natural. Se isso não acontecer, alguma coisa está errado. Mas, veja, aí começa a namorar. Aí começa a se conhecer. E à medida que vai se conhecer, fala, eu não vejo a hora de casar. Eu não vejo a hora de coabitar. Eu não vejo a hora de viver junto. Aí chega o dia do matrimônio, vem a união. Aí o pastor vai e diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí está lá casado agora, homem e mulher, e vai para a lua de mel. Que coisa boa, irmãos, é a lua de mel. É por isso que nós precisamos de renovação, irmão. A lua de mel. Aí vai para a lua de mel, vai conhecer agora na intimidade, vai conhecer no particular, e vai namorar, e vai ter ali íntimo, vai poder fazer tudo aquilo que não podia fazer quando namorava e quando era noivo. Agora pode, agora um é do outro, o outro é de um, é uma só carne, agora pode chegar, agora pode ter prazer, agora pode ter alegria. Aí vai a primeira ali, os primeiros anos, está em lua de mel. Aí o que acontece? Quando namorava, ligava para a menina, agora nem liga mais, né? É mensagem, e agora vai lá, oi, estou te ligando só para ouvir a tua voz. Ai, te amo. É o primeiro amor, irmão, não está errado não, né? Aí vai lá, eu lembro, irmãos, quando eu namorava com a Celeste, não tinha telefone em casa, nem na casa dela. Sabe o que a gente fazia? Lá da empresa ela ligava ou eu ligava para ela. Oi, você tudo bem? Como é que foi a sua noite? Só estou ligando para ouvir a tua voz. Olha que coisa, primeiro amor, irmão. Aí não via a hora de acabar o dia para ir pegar ela no ponto de ônibus, para a gente pegar o outro ônibus e ir para a igreja, só para ir para a igreja, para voltar, para poder ter um momento de alegria com ela. Chegava lá, entregava ela para o pai dela, para a mãe dela, vinha para a minha casa e almejando o grande dia, alegria, prazer, satisfação, e foi aumentando, e aquele sentimento foi aumentando, até que nós nos casamos. Eu sempre digo, irmãos, que a mulher, ela gosta do que ouve, não é? E aí o marido vai lá, então quando ele é namorado, eu te amo, você é a mulher da minha vida, como eu quero estar contigo, e não vê a hora de se ajuntar, e aí vai, depois noivo, depois casa, e agora depois de casado, irmão, passa-se o tempo, irmãos, as muitas águas começam a vir, e aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação, parece que a pessoa não vigia, e começa a se separar, vai separando, aí já não tem mais bom dia, já não tem mais meu amor, já não se beija mais,
já não tem mais carinho, já não tem mais intimidade, já vai perdendo. E sabe o que vai acontecer? Está fadado ao fracasso. Quando Deus constituiu homem e mulher, é para dois motivos: primeiro, procriação; segundo, o prazer mútuo dos casais. É o prazer, é o homem com a mulher com o homem. Assim é nós com Deus. Nós aceitamos Ele nos salvou. Nós falamos para Jesus: eu te amo. Ele diz: eu também te amo, meu filho. Eu te amo de tal maneira que eu dei minha vida por você. Não vejo a hora. E vai entrando, e vai até que nós nos casamos com Ele, moramos com Ele, vivemos com Ele. Mas em determinado momento, irmãos, da nossa vida, nós começamos a deixar entrar um esfriamento, deixamos entrar uma separação. Um fica para cá, outro fica para lá. E é interessante que eu já contei a história do velhinho e da velhinha. O velho está indo com a velha, um silêncio. Eu imagino aqueles dois quando era solteiro. Era um pacto de um lado do outro, quase que não dá para um não falar, o outro não deixar. Não é? Mas agora os dois estão juntos. 30 anos de casado. Estão os dois no carro, aquele silêncio ensurdecedor. Isso é um paradoxo, né? E aí de repente, no meio daquele silêncio, a velha olha para o velho e diz: ei, meu velho. E o velho leva até um susto. Faz tempo que eu não ouço sua voz, não é? E diz: pois não, meu velho. Oh, meu velho, você lembra daquele tempo? Daquele tempo que a gente andava tão pertinho do outro, eu sentia o seu cheiro, você sentia o meu cheiro. Não vou nem falar de perfume, né? Porque 30 anos atrás tinha alguns que nem perfume não tinha, o cheiro natural mesmo, né? Infelizmente, mas era natural. Sentia o cheiro, era o Avon, né? Hoje todo mundo só quer coisa cara, né? E sentia o cheiro, sentia o calor do teu corpo, sentia o prazer de estar perto de você. E o velho concorda com ela. É verdade, minha velha, você tem razão. Você tem razão, eu também sinto saudades daquele tempo que eu senti o calor do teu corpo, daquele tempo que eu senti o cheiro do teu shampoo, daquele tempo que eu sentia a tua presença perto de mim. Mas tem uma coisa, minha velha, você que foi para lá, eu estou aqui, continuo no controle. Foi você que foi se separando, se afastando. Chega mais perto, aproxima. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. O primeiro amor é isso, irmãos. É nós voltarmos para Deus, é nos voltar para Ele, chegar perto dele, abraçar Ele, beijar Ele, abraçar Ele. Então nessa noite, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Jesus disse para eles. E o que ele esperava? O que Jesus esperava deles? Primeiro, verso de número 5. Lembra-te. Lembra-te. Lembra-te do que? Isso significa para nós lembrar dos dias passados e das bênçãos espirituais que nós já vivemos. Se lembrar, Alguém diz por aí: você não pode se lembrar. É isso. Alguém olha e diz: não vos lembreis das coisas passadas. Ele está falando do pecado. Mas lembrar do que Jesus fez por nós, lembrar de onde Ele nos tirou, lembrar da obra que Ele fez na nossa vida. Você lembra? Você lembra quem você era? Eu lembro quem eu era, um perdido pecador, destituído da glória de Deus, não tinha paz, esperança. Se dependesse de mim eu já estava morto, porque em outubro de 88 eu quis dar cabo da minha própria vida. Depois de algum tempo já está escrevendo para minha mãe que eu ia acabar com a minha vida. Não conseguia me libertar das drogas, do submundo do crime. Não conseguia me libertar do submundo das drogas. Não conseguia me libertar daquela vida. Era uma vida miserável. Mas um dia Jesus passou pela minha vida e viu toda uma terra desolada, e Ele olhou e falou assim: eu vou entrar nesta casa, eu vou entrar na tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou te dar paz, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou te encher do meu espírito, eu vou te dar dons, eu vou te levantar. Você se lembra dessas promessas? Você se lembra do que Ele fez pela tua vida? Lembra quando Ele te pegou pela tua mão, te levantou e disse: não temas, eu te ajudo, eu te esforço. Lembra quando Ele disse assim: venha a mim cansado e eu vou te aliviar? Lembra? Lembra daquele momento de prazer?
Lembra quando você tinha prazer para cantar? Lembra quando você tinha prazer de vir à igreja só para adorar? Se tivesse a oportunidade, adorava. Se não tivesse, adorava. Se cantava, adorava. Se não tinha oportunidade de cantar, adorava. Se pregava, adorava. Se não tinha oportunidade de pregar, adorava. Era o melhor momento da nossa vida. Lembra-te. Lembra-te. O filho pródigo, irmãos, ele teve que passar por uma escola dura para ele se lembrar. Ele estava no melhor da vida dele. Tudo era dele, porque do pai era dele. Mas ele se cansou daquela vida. E ele disse para o pai: dá minha parte da minha herança. Dá o que é meu. E o pai até podia negar, irmãos, porque a herança é para morto. Ou seja, depois que alguém morre, vivo não tem herança. Pode ter até prescrição, mas não. Pode ter até um inventar, mas não em vida. E aí, a não ser que os outros concordarem. Mas aí a Bíblia diz que o pai, que é generoso, que é amoroso, entregou tudo para aquele filho. Ele pega tudo, vai para uma terra longínqua, gasta tudo quanto ele tem. Ele curtiu a vida dele, dissolutamente. Bebeu, fumou, cheirou, jogou, se prostituiu. Eu estou falando na linguagem nossa aqui. Que é isso que acontece, irmão. Você vê o crente aqui de terno e gravata, irmã, de saia comprida, desviou, vai fumar, vai beber, vai usar droga, vai se prostituir. Não pense que é diferente não, o último estado é pior do que o primeiro. E aí o que aconteceu com aquele rapaz? Na terra que ele estava longe do pai, teve fome. E agora não tinha trabalho digno para ele, que era um judeu. E lhe dão para ele cuidar de porcos. E ele olha os porcos comendo as alfarrobas, bolota. E diz a Bíblia que ele desejou comer. E quando ele está naquele estado ali, ele se lembra. Ele tornando em si, ele se lembra. Ele olha e fala: peraí, eu estou nessa situação aqui, mas peraí. Lá na casa do meu pai, até os trabalhadores comem a mesa com ele, e eu aqui pereço fome. Ele se lembrou. Ele se lembrou que na casa do pai tinha pão. Ele se lembrou que na casa do pai tem cura. Na casa do pai tem salvação. Na casa do pai tem pão do céu. Na casa do pai tem batismo com o Espírito Santo. Na casa do pai tem bênção. Ele se lembrou. Lembra-te, meu irmão, da vida que você já teve. Você já comeu na mesa. Você já glorificou. Você já adorou. O que é que apagou o primeiro amor da tua vida? Aleluia. Lembra-te. Segundo, o texto diz, ele não só fala para lembrar, ele diz: arrependa-te. Aquele rapaz se arrependeu. Ele diz: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e vou dizer para ele: não sou digno que me chame como teu filho, mas me receba como teu servo. Ele se arrependeu. Ele olhou para o estado dele. Foi ele que escolheu aquela situação. Foi você, voluntariamente. Você que começou a faltar. Você que começou a ficar longe de Deus. Você que começou a deixar de orar. Você que começou a deixar de ler a Bíblia. Foi você que começou a deixar de cultuar. E você não percebeu, e isso foi tornando uma coisa em tua vida, e que os valores se inverteram. Agora o que vale não é o céu, é a terra. Mas nessa noite, ele está dizendo: lembra, arrependa, eu tenho o céu para ti. Glória a Deus. E só lembrar, arrepender, não. Pratica as primeiras obras. Volta a praticar. Retorna à prática do amor, do zelo para comigo, diz o Senhor. O zelo para com Ele, aquele prazer, é voltar para Ele, é entender que mais do que a ortodoxia, mais do que o trabalho, mais do que a persistência em fazer a obra de Deus, é o relacionamento com Ele, é ter comunhão com Ele. Nós ouvimos sempre desse púlpito aqui: o nosso Deus é um Deus pessoal, que se relaciona,
Ele fala, Ele toca, Ele vê, Ele ouve. Ele nos chamou para ter uma vida de relação com Ele. Ele não precisava de ninguém, Ele é Deus, irmãos. Deus, antes do homem existir há 6.000 anos atrás, Ele já é Deus, irmãos. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. E Ele não precisa de adorador, não precisa de homem. Ele não fez o homem para adorar, Ele fez o homem porque Deus é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar. Ele foi lá e fez o homem se relacionar. O homem pecou e disse: não, eu não vou perder minha comunhão com o homem, não. Eu vou descer lá. Adão, você pecou, mas tem uma palavra para você. Eu te amo tanto e eu quero ter uma relação de amigo contigo, que eu vou enviar, na verdade, um que vai esmagar a cabeça do adversário. Eu quero me relacionar, meu querido, minha querida. Quando Cristo for a tua prioridade, Ele vai se relacionar, Ele vai te tocar, Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar, Ele vai te dar vida. Prática, não é? Como diz o pastor Antônio Almeida, paremos um pouco, nós já fomos melhor. Nós já fomos melhor. Nós já fomos mais crente. Nós já fomos mais dedicados. Nós já fomos mais intrépidos. Nós já fomos mais ousados. Nós já fomos mais unidos. Nós já fomos mais amorosos. Nós já fomos mais tementes. Nós já fomos mais generosos. Nós podemos melhorar. Que eu e você possamos melhorar. Veja, irmãos, lembrar, arrepender e praticar obedecem aos 3 estágios da história da conversão. Lembrar, se arrepender e praticar. Aquele que confessa e deixa. Não adianta se arrepender e continuar errado. Tem que mudar. É mudança de atitude, metanoia. Se não se arrepender, se não atender a Jesus, irmãos, olha o que a palavra diz. Verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha que palavra dura, irmãos. Interessante que Deus, Ele mostra as nossas qualidades, mas Ele também mostra os nossos defeitos, irmãos. Sabe por que as pessoas não gostam de nos ouvir? Porque eu não sou pastor para te massagear o teu ego. Eu não sou coaching. Eu não estou preocupado com a tua vida só aqui. Eu estou preocupado com a eternidade, com a tua vida eterna. João aqui está recebendo uma mensagem para mandar para o anjo da igreja de Éfeso. E a mensagem você vai dizer para eles: se eles não se arrependerem, eu vou tirar o castiçal. Que castiçal? Aquele que João viu. Eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus está dizendo: eu vou tirar a luz, a vida. Eu vou tirar. E olha, irmãos, para a infelicidade dessa igreja, pouco tempo depois, essa igreja perdeu a luz. Foi um dos castiçais tirados, porque não se arrependeram e não voltaram ao primeiro amor. O grande problema da igreja dos dias que vivemos é que não querem voltar, dar um passo atrás. A nossa vida, irmãos, é igual de um veículo. Ela tem marcha de primeira, segunda, terceira, a van tem 7 marchas, não é? Tem carro que tem até mais do que isso. E as marchas nos mandam para frente, primeira. Aí o carro chegou a 2.500 de segunda, 2.000 e pouco terceira, quarta, quinta, sexta. Está na estrada 100, 110 por hora com a van. E ela está lá na 6ª marcha, andando com todo vapor, andando maravilhosamente. Opa, maravilha! E tem hora que a gente está indo na direção certa. Éfeso estava indo na direção errada. Jesus parou eles e disse: está na hora de dar uma marcha ré, está na hora de voltar atrás, está na hora de voltar ao primeiro amor, está na hora de voltar. E se voltares para mim, voltarás, e eu lhes restituirei, abençoarei, lhes levantarei. Mas se não se arrependerem, precisamos acordar para a realidade, irmãos. Estamos mal acostumados, vivendo de qualquer maneira,
E queremos culto de vitória, culto do milagre, culto da porta aberta. E hoje tem uma grande porta aberta aqui, diante de mim e de você. E o Senhor dizendo: entra por ela. Eu quero fazer algo glorioso em tua vida. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Não fui eu que me afastei de ti, eu tenho saudade. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz. Eu tenho saudade de ouvir o teu clamor. Eu tenho saudade dos tempos que é palavra, contigo na palavra. Mas hoje te diz o Senhor: se te arrependeres, eu vou te iluminar, eu vou te renovar, eu vou te dar paz. Convido a igreja a se pôr de pé. Dessa oportunidade. Deus sabe como eu e você entramos aqui. A palavra é para o anjo e para toda a igreja. É do púlpito à porta da igreja. É para mim e para você. Olha para a nossa vida, olha para a tua vida. Pare de olhar para a vida dos outros. Pare de olhar para a vida das pessoas. Olha para a tua vida. Você já foi melhor. Você não é nem sombra do que você já foi. Você está vivendo de aparência. Canta, prega, corre para cá, corre para lá, mas já não tem mais voluntariedade, já não tem mais alegria, perdeu o primeiro amor. Mas eu louvo a Deus que é aquele que renova, o que renova. Jó disse que a árvore cortada, na sua raiz, ao cheiro das águas brotará renovo, renovação. Nós estamos entrando agora aí no verão, né? Primavera, verão. E há 3 meses atrás, e ainda até menos, estávamos aí na estiagem, porque era o inverno. As árvores feias, sem folha, galhos caídos. Não tinha expectativa olhando para as árvores, vindo do interior para cá. É aquele negócio cinza. Por que cinza? Porque não tem água. E não tendo água, não tem vida. Perde a aparência, o aspecto. E alguém olhando e diz: vamos cortar, vamos tirar, vamos podar. Mas quando chegam as primeiras águas de agosto, setembro e outubro, e começam a cair, passa na estrada, agora você vê, ela verde, as árvores impolutas, ramos bonitos, as árvores pondo flor. Algumas, como a manga, já está encerrando o seu ciclo, tamanha a grandeza das suas frutas devido à água. A água vem, e aí começa a brotar ali na raiz, na verdade cai na raiz da árvore, e vai produzindo, e de baixo para cima, ela vai ficando bonita, começa a nascer ramo, folha, flor, fruto, os pássaros se aninham, traz sombra para nós, traz fruto, e alguém que olha para aquela árvore que ninguém dava lá de olha, como ela está frondosa, como ela está bonita. Eu quero te dizer nessa noite que o Deus que renova, o Deus que nos torna frondoso, talvez você tenha entrado aqui como uma árvore ressequida, alguém olhando e dizia: vai secar, vamos cortar. Mas Deus, nesta noite, Ele tem chuva de graça, Ele vai te dar renovo, Ele vai te renovar, e você vai sair daqui transformado, transformada pelo Espírito de Deus. Nesta noite, receba renovo da parte de Deus, receba a graça da parte de Deus, receba essa palavra, deixa ela acordar, deixa ela rasgar, deixa ela arrancar a hipocrisia, deixa ela arrancar a mentira do teu coração, deixa ela arrancar, deixa ela entrar, ela vai produzir uma vida gloriosa. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Não admita uma vida pior do que você já teve, no sentido espiritual. Não aceite. Não é não admitir como você é que determina, não. É como Paulo disse: não vos conforme, não se conforme. Você já foi melhor, você já cantou, você já pregou, você já orou, você já foi vaso de bênção, você já profetizou na presença de Deus. Cadê os dons? Cadê aquela alegria? Cadê aquele prazer? Cadê aquela virtude? Cadê aquela honra que Deus lhe deu? Aonde foi parar? Lembra o que Deus fez por você. Ele quer restaurar a tua vida. Pai querido amado, nós estamos aqui nesta noite em tua presença. Deus, aqui está a tua igreja.
vem renovar as nossas vidas, vem lavar o legalismo, ó Deus, das nossas vidas, vem nos tornar, ó Pai, de volta ao primeiro amor. Estamos aqui, ó Deus, não nos conformamos, ó Deus, em ser o que nós somos. Já fomos muito melhor, já ganhamos alma, já pregamos, já oramos. Deus, que nos renova em nós o primeiro amor, a primeira obra, a tua graça, aviva-nos, vivifica-nos, Pai querido. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser. É de verdade isso? Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Olhe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Ainda de pé, pastor Carlos vai estar fazendo a leitura do texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, a seguir, e com ele estaremos fazendo a leitura. Depois o mês estará dando graças pelo pão e assim partindo e servindo ao Senhor. Amém? Salve a igreja, capaz do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Todos acharam, diga amém. Amém. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos dar graça. Aqui está o pão, é o símbolo do corpo de Cristo. Nós vamos estar apresentando ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho, amado Jesus, Senhor. Aqui está este pão que será o símbolo do teu corpo, Jesus. O corpo, meu Pai, que foi moído na cruz do Calvário em favor, Senhor, dos nossos pecados. Por isso, nesse dia de hoje, Pai, nós queremos dar graça, Senhor,
Ó Deus querido e eterno, que o Senhor possa nos dar esta comunhão, Senhor, esta alegria, Senhor, de participar do corpo do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Amém, meu irmão? Poder aceitar. A banda vai louvar a Deus e nós com ela, com o número 301, Rei Ceará. Enquanto eles se preparam para louvar a Deus, deve participar da ceia todos os irmãos que são batizados e que estão em comunhão. Os que não são batizados devem aguardar. Teremos provavelmente o batismo agora em janeiro, vamos estar conversando com os obreiros. E os que estão fora de comunhão, aguarde, volte primeiro ao primeiro amor e depois volte em comunhão com Jesus. Amém? Pastor Alexandre.
estão em comunhão, participaram do pão, amém? Semelhantemente também depois de se tomou o cálice em suas mãos. Antes, vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Todos os irmãos que estão com o meu participaram, amém? Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: tomai, bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Pastor Moacir estará orando, dando graças, e depois estaremos participando, bem? Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e altíssimo Pai, te damos graças, meu Deus, nessa noite de poder participar do cálice, Senhor. O teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor da glória, continue nos dando vida, Senhor da glória. É o que nós lhe pedimos e também lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hino 39 da harpa cristã. Cante com alegria, cante como alguém que está arrependido e quer uma vida nova com Deus, amém?
O mais que o mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O mais que a neve. O mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos os irmãos que participaram do cálice podem dizer amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor por uma ceia a menos, até que Ele volte. O pastor Alexandre vai estar orando, agradecendo a Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de participarmos mais uma vez, fazendo memória daquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, ó Deus, continua conosco, dando graça à tua igreja, para continuar executando o trabalho, ó Deus, que o Senhor colocou em nossas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Senhor. Eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Glória a Deus.